Olá, boa tarde. A gente sabe que existem muitos motivos pelos quais uma pessoa poderia querer começar uma criação de gado, certo? Alguns criam várias cabeças para vendê-las, enquanto outros preferem eh, o leite desses animais, que é um subproduto. Alguns preferem exibir a criação em feiras ou em outros eventos locais, mas independentemente da escolha dessa pessoa, ela precisa seguir algumas orientações básicas para dar início à criação de gado em uma fazenda, certo? Então, o primeiro passo a ser feito é fazer um plano do negócio. E esse plano ele consiste em a pessoa se avaliar e avaliar o negócio em si, para ver qual é o objetivo, para ver é, quais são as potencialidades, as fragilidades, as oportunidades e as ameaças que esse negócio ele tem a oferecer. E, e analisar a operação e a situação financeira. E aí você se pergunta, por que localizar a área onde pretende se criar o gado já está logo em segundo lugar? Porque se você não tem o território necessário para criar esses animais, você vai ter que iniciar uma busca para adquirir esse espaço, certo? E talvez seja necessário você fazer um empréstimo, seja necessário você fazer um financiamento, alugar. Então, é uma coisa que você tem que fazer a princípio de tudo, porque se você não tiver a área para colocar esses animais, a sua criação não vai para frente, certo? E além disso, você tem que saber fatores como o clima desse local, quais são as mudanças entre as estações que ocorrem, se tem mercado próximo que vai facilitar o escoamento da sua produção, a vegetação desse local, se precisa fazer uma sumiu a palavra. Se você precisa restaurar esse pasto, se tem pasto necessário, se você vai ter que plantar um pasto compatível com a sua criação. Então, tudo isso vai interferir se você já não tiver bem planejado. É necessário também que antecipadamente você precise pesquisar os tipos certos de instalações que você vai necessitar, os equipamentos, maquinários necessários para o tipo de gado que vem a ser escolhido por você. Você precisa analisar a sua operação e sua situação financeira para descobrir o que você precisa e não o que você quer, porque nem sempre aquilo que você quer ela vai se adequar ao animal que você quer criar e muito menos a sua renda, aquilo que você tem para investir, entendeu? E é importante você saber que as cercas, as instalações e os comedouros são são as coisas que há de mais importantes para se pesquisar antes de iniciar a produção. Você precisa, em seguida, determinar o tipo de gado que você irá criar de acordo com seus objetivos. Popularmente, as escolhas elas são direcionadas para o gado leiteiro ou de corte. E é preciso ter em mente que começar uma criação de gado leiteiro irá consumir mais tempo e dinheiro do que o gado de corte. E além desta área, requerer mais equipamentos. Então, o seu custo ele vai ser maior de investimento e, e vai demandar de muito mais tempo, né? Dedicação. Você precisa depois pesquisar os vários tipos de raças que você pode criar. Ou seja,
Você tem que determinar a raça que irá criar de acordo com os objetivos de sua propriedade e não de acordo com o que gosta e quer fazer. E o ideal é que você concentre-se em uma raça em particular, porque às vezes o local que você tem, digamos assim, você mora em uma região em que faz calor em maior parte do ano. Não tem como você criar uma raça europeia nessas condições. Obviamente, a sua produção vai ser fracassada, porque esses animais eles apresentam uma baixa resistência ao calor. Mas você poderia fazer a criação de animais europeus que tenham sangue zebuíno. E aí sim você conseguiria dar continuidade ao seu, ao seu investimento, à sua idealização. É indicado também que você comece com poucos animais. Por quê? Você não exagerar é uma forma de ter uma pequena experiência para ver se aquilo vai ser rentável, para ver se aquilo vai para frente na sua propriedade, se vai dar certo. E você tem que comprar animais suficientes para manter dentro da sua propriedade. Às vezes as pessoas elas querem começar com um número maior do que a propriedade comporta. E as pessoas têm que ter em mente que não é quantidade, é qualidade. Elas têm que comprar animais com boa conformação, o temperamento seja de fácil manipulação, não sejam animais arredios, agressivos e que tenham principalmente boa convertibilidade e entre outras características também. Também é necessário se determinar a quantidade de pasto necessária para a criação do gado selecionado, porque se você não tiver uma propriedade que comporte a quantidade de animais que você pretende iniciar a sua criação, é como já foi falado, você vai ter que buscar pastos, seja para alugar ou adquiri-los para aumentar o seu território e assim você conseguir criar os animais. E por fim, porém não menos importante, é bom que se mantenha bons relatórios de finanças, da criação, da saúde desses animais, das compras e vendas e dos detalhes de suas operações. Porque os relatórios mais importantes são os financeiros, porque eles conseguem determinar se suas operações estão gerando lucros ou despesas para sua propriedade. Desta forma, você vai saber se está sendo rentável manter essa produção ou se vale a pena trocar por outra. Com base em todas essas orientações básicas, optamos pela criação de bovinos de corte, fazendo fazendo o confinamento desses animais. A pecuária de corte, ela pode ser feita com o gado confinado, que tem como objetivo obter uma carne macia e em uma maior quantidade. E o nosso projeto, ele consiste em um ciclo não completo, ou seja, o ciclo completo é quando a mesma fazenda ela faz a cria, a recria e a engorda. No nosso caso, nós vamos trabalhar apenas com a engorda. Falarei agora um pouco sobre as instalações de gerência. As instalações de gerência, ela compreende um escritório e seus equipamentos, como telefone, rádio, computador, arquivos e entre outros. É onde ficam também catalogadas as fichas de controle de compra, venda e produção de insumos e animais, e é ali que ficam armazenados também os dados de desempenho dos lotes confinados.
o consumo de alimento desses animais, também com os gastos de combustíveis e utilização de mão de obra e entre outras coisas. Pode-se ter ali também uma pequena farmácia que contará com as vacinas necessárias para controlar quaisquer moléstias que venham a cometer nosso rebanho, também como meio de profilaxia, os produtos de rotina no manejo sanitário dos animais e alguns medicamentos e instrumental estratégico para combater de imediato alguma ocorrência extraordinária, como por exemplo intoxicações, empanzinamento e outras alterações. As instalações anteriormente descritas, se já existentes na propriedade, elas devem ser aproveitadas no projeto global, desde que tenham capacidade suficiente para atender a nova atividade incorporada e tenham localização adequada. Deve contar com áreas suficientes para o número de cabeças desejadas. O galpão de armazenamento, ele deve ter um tamanho adequado para armazenar os ingredientes utilizados na fabricação da dieta desses animais. E também deve contar com um silo para armazenar o volumoso, caso você mesmo queira produzir o seu. Porque há fazendas que preferem comprar ao invés de produzir. E aí vai depender muito de propriedade para propriedade. A estrutura do piquete, elas devem ser funcionais e práticas, de modo a facilitar o manejo dos animais, bem como o abastecimento, a limpeza dos coxos e, principalmente, elas deverão ser simples, pois a sofisticação não trará consigo um bom retorno econômico, podendo comprometer a rentabilidade do processo. O chão do seu piquete ele pode ser de chão batido, chão de terra mesmo. O coxo que utilizaremos, ele vai ter entre 50 e 70 centímetros por cabeça. Mas é importante que eles tenham 70 centímetros disponíveis para cada animal. Porque assim ele vai permitir que todos os animais possam se alimentar ao mesmo tempo. Na parte frontal do piquete ficam os coxos e em frente ao corredor onde passa o trator distribuindo os alimentos. E no lado oposto estará localizado as porteiras. Os bebedouros, eles terão capacidade para fornecer 50 litros de água por cabeça ao dia. E o coxo de sal mineralizado, eles serão colocados, longe dos bebedouros, porque assim conseguiremos evitar uma aglomeração de animais. Cada coxo ele vai ter cerca de 4 metros, sendo eles suficientes para 100 animais, e eles serão cobertos para evitar desperdício e perdas nutricionais. A nossa propriedade, ela iniciará sua produção com 100 cabeças de gados e a raça escolhida foi a Nelore, sendo eles machos e castrados. Eles serão adquiridos com cerca de 16 a 18 arrobas aproximadamente. O nosso objetivo é que esses animais eles ganhem em média 1,5 kg de peso vivo, consumindo cerca de 20 kg de silagem diariamente. Esse seria o nosso ganho de peso satisfatório. O tempo de confinamento desses animais ele foi subestimado para cerca de 90 a 120 dias.
Porém, se esses animais atingirem o peso de abate desejado em um menor período de tempo, esse sim será o auge da produção. Porque quando menor o período de tempo de ganho de peso, mais rápido você tem o retorno de todos os investimentos feitos até o momento do abate. Na nossa propriedade, os animais que vão entrar passarão por um manejo sanitário. Primeiramente, vai ser aplicado no animal um puron, que vai ajudar a manter moscas, carrapatos longe, evitando que ele tenha uma redução na sua produtividade. Vai ser administrado vermífugo e um complexo vitamínico para o animal, além das vacinas obrigatórias, de acordo com o calendário, que é a de carbúnculo, raiva e febre aftosa. Antes de entrar no confinamento, novamente o animal vai passar por um manejo sanitário, onde vai ser administrada a vacina de pneumonia, um vermífugo sem carência, para não alterar a qualidade da carne, e novamente o puron. A alimentação desses animais vai ser composta de 70% de volumoso e 30% de concentrado, além da suplementação e a água, que vai ser fornecida de boa qualidade, limpa e à vontade. Dentro da propriedade vai ser realizada a plantação de milho para que seja produzido o silo para a alimentação dos animais, e tanto o concentrado quanto o suplemento vão ser comprados. As vantagens de fazer o confinamento da raça Nelore é que essa raça apresenta maior resistência aos parasitas, principalmente os ectoparasitas. Eles são resistentes ao calor, eles têm excelente capacidade de conversão alimentar, até com alimentos de menor qualidade. Eles têm alta adaptabilidade, tanto ao clima quanto ao solo e relevos das pastagens. E a carcaça e a carne são de boa qualidade. Por que nós escolhemos o confinamento? Pela baixa mortalidade dos animais, pela grande produção de adubo orgânico e de alta qualidade. Esse adubo posteriormente pode ser utilizado na horta ou em alguma plantação dentro da propriedade, que pode vir a trazer uma renda extra. A probabilidade de melhores preços da carne, o retorno do capital de giro investido é rápido, a produção de carne vai ser durante o ano todo, inclusive no período de maior escassez. Tem a flexibilidade da produção, o uso mais eficiente de mão de obra, maquinários e insumos, e o aumento da eficiência produtiva do rebanho, com a redução da idade ao abate do animal e melhor aproveitamento do animal. O confinamento também ele propicia um melhor acabamento de carcaça, rendendo ainda mais lucro ao produtor. É por isso que nós escolhemos esse tema, né? Escolhemos fazer isso para nossa propriedade. E a raça Nelore também é uma das melhores, tanto na parte de adaptabilidade quanto de qualidade de carne. Por isso que a gente escolheu fazer o confinamento, principalmente dessa raça. O nosso trabalho foi esse. Agradecemos a atenção e as fontes utilizadas foram essas.